gente me pergunta, Pedro, por que você gosta tanto do YouTube? É muito fácil começar nele. Nem precisa aparecer se não quiser. Se você ainda não tem esse conhecimento, você precisa se inscrever no YouTube sem aparecer. É um treinamento completo que eu desenvolvi para que você crie um canal de sucesso do zero em poucas semanas. Para ter mais detalhes é só você apertar no primeiro link aqui da descrição ou no comentário fixado. Te vejo lá. E até chegar o jogo que foi o jogo do Goiás, né? Que aí andou normal até ali. E aí no jogo do Goiás... aparece Diego Costa e não Tiquinho. Então, essa foi a gota d'água, porque o que passou pra gente na imprensa foi... Isso foi matéria, né? Dada que o Laje teria treinado a semana normal, tudo com o Tiquinho. É até bom a gente esclarecer isso se você tiver condição, né? E aí no jogo, ali na hora, a sair a relação e não. Era o Tiquinho no banco e o Diego... Ali, lembrando o contexto, Tiquinho, craque do campeonato. Sim. Tinha tido uma lesão importante. O Tiquinho teve a lesão contra o Cruzeiro no jogo do turno, né? Isso. E aí ficou algumas rodadas sem atuar. E é normal, qualquer jogador, principalmente no ritmo que estava os primeiros jogos, ele não ter um rendimento como ele tinha anteriormente, né? E aí o Tiquinho foi substituído, se não me engano, 2 ou 3 partidas, né, em sequência. E aí até fazer a definição da escolha do jogo, né, contra o Goiás. Ele treinou com o Tiquinho como titular? Na verdade, assim, durante a semana, essa foi a semana assim, que ele não abriu muito assim, a questão da escalação. Tanto é que nós todos, talvez... O irmão dele, né, que estava sempre com ele, né, e andava com ele, que saberia. Mas até os demais, nós só ficamos sabendo no dia do jogo, que foi no hotel, ali no vídeo que a gente faz no almoço. Mas o que acontece? Na semana, ele treinou como ele fazia com Tiquinho e Diego, Tiquinho no time titular, colocava o Diego no time titular. Ele foi fazendo algumas variações, mesclas. Só que quando faltou 2 dias pro jogo, ele levantou essa situação. Pô, eu tô pensando em jogar com o Diego. Daí eu falei... Aí é aquela questão, às vezes, do voto vencido pelo número de pessoas. O colegiado ali, né? Falou, não faz isso. Eu cheguei e falei assim... Melhor não. Melhor Bruno, eu acho... Essa é uma visão que eu tenho, eu falei pra ele. Esse é um jogo que a gente pode jogar com os dois. Aí. Podemos jogar com o Diego e com o Tiquinho. Nós recuamos um pouco o Eduardo. E na saída do lateral esquerdo deles, nós deslizamos o Tietê. Só isso. Porque ele já não tava com o Júnior Santos jogando sequencial com ele, né? Ele fazia muitas trocas ali, né? Nesse lado direito. E aí eu dei essa ideia. Aí eles falaram, mas nós vamos ficar muito vulneráveis, sem bola. Eu falei, nós vamos jogar em casa. Com todo o respeito, né? Que nós temos que ter o adversário. Mas eles não vão nos atacar com mais de 5 homens. E é o Goiás. E eles vão nos atacar a partir do momento que nós errarmos. Como qualquer outro adversário que vem jogar aqui contra o líder do campeonato. Foi isso que eu comentei com ele. Essa foi uma ideia que eu dei. Chegou na véspera, ele fez também um treino que assim não abria muito a escalação. O treino foi um treino rápido, mas não se abria. Então, ninguém sabia quem... Só que chegou... No final do treino, como a gente normalmente fazia, ele falou, eu tô mais propenso a jogar com o Diego. Daí eu falei... Aí dá ruim. Bruno, vamos lá. Aí eu falei assim, Bruno... Cara, que loucura, mano. Eu falei, como é Bruno, que são os bastidores? Vamos pensar aqui. O Tiquinho, se ele não machucasse, a chance dele ter ido pra seleção era muito grande. O nome dele tava muito forte em nível de seleção brasileira. Boca do povo. Exatamente. Entendeu? E aí ele machuca. Tudo bem, ele machuca, mas ele tá aos poucos recuperando. Já é ídolo da torcida. Aí o que acontece? Eu falei, existe a expectativa por uma convocação ainda. Então, eu acho que não seria bom nós tirarmos ele do time. Aí o que acontece? Eu falei, ele é o artilheiro do campeonato. Ele não é só o artilheiro do time, é o artilheiro do campeonato. Ele é o ídolo da torcida. É o melhor jogador do campeonato. E ele é o ídolo de grande parte de jogadores do elenco, eu falei. Respeitado. Eu falei, eu concordo contigo que o Diego tá bem,
e o Diego vinha bem naquele momento. Falei, por isso que nós temos que jogar com os dois. Primeiro, você divulga uma escalação com os dois, o adversário vai falar o quê? No mínimo, você já vai mexer lá no vestiário com os caras. Talvez eles não estejam esperando os dois atacantes. Sim. Eles estão esperando um dos dois. Mas aí você já vai mexer com... faltando 1 hora pro jogo, os caras já vão ter que se reunir lá. Ó, eles vão vir com 2. Como que nós vamos marcar? É assim, o Tiquinho assim. já é um cara que consegue ter essa qualidade. O Tiquinho já sai muito mais da área. O Diego já é um cara que ataca mais profundidade. Então, até era um encaixe interessante pro jogo, porque na leitura que eu tinha falado pra ele, normalmente eles faziam a saída com 3, o Goiás. Nós encaixávamos Tiquinho, Diego e 1, ali. E cada um balançava a partir do momento que estivesse sem bola. Era isso. Só que daí vem a escalação. Aliás, aí vem a situação lá no hotel, que aí foi o vídeo. Quando entra a escalação no PowerPoint lá... vem no vídeo a escalação. Porque nós sempre divulgamos a escalação ali no almoço para os jogadores já saberem quem ia jogar. Eu fui jogador. Eu, particularmente, eu preferia o quê? Ir dormir sabendo se eu ia jogar ou não. Já no sábado. Já na véspera. Mas tem treinador que opta por fazer a escalação ali horas antes do jogo. Mas enquanto atleta, isso é uma coisa minha. Era melhor eu saber que eu ia ficar no banco do que remoer aquilo, sabendo... Pô, tô merecendo daí jogar, você já não vai assim. Você tem a noite pra você digerir aquilo. Faltando horas, às vezes não acontece aquilo, entendeu? Então, isso pra uma preparação de jogo é fundamental. Cara desse. No seu time do Botafogo lá atrás era assim, aparece a escalação, Dodô no banco. Era isso? Não era, e aí ele falou assim... O líder técnico do time. E aí ele comenta assim, né? Pô, mas eu vou conversar com o Tiquinho e ele é um cara do bem. Eu falei, você tem razão, o Tiquinho é um cara super simples, não vai gerar nenhum tipo de problema pra nós. O Tiquinho é um cara muito simples. Muito fera, eu conheci ele, muito fera. Eu falei, ele não vai gerar nenhum tipo de problema pra nós. Ele pode até ficar insatisfeito, mas ele vai ficar na dele. Agora, qual vai ser a repercussão pro grupo? A minha preocupação era essa. E aí, tanto é que depois que sai a divulgação lá, eu já percebi, assim, que a gente fica por trás das cadeiras, né? Quando tá no hotel. Já havia, assim, algo estranho. Mais silêncio para ir pro almoço e tal. Fomos pro jogo, o vestiário também um pouco diferente. Mas acontece o jogo. E aí os caras acabam mudando, entendeu? É profissional. É profissional. Vai pro jogo e tal. Por mais que tenha lá o aquecimento, a escalação. Que aí sai a escalação, já vai pro aquecimento com um clima já ruim, mais pesado, né? Então, acabou que aquilo lá sendo um fator, assim, eu acho que... E eu até falei... que já tinha tido, assim, acho que é uma acúmulo, né? Teve a coletiva lá do jogo do Flamengo. Primeiro, assim, acho que, pelo que eu tô entendendo, o Bruno chega tentando mudar a forma, aos poucos, do time jogar. Aí tem a coletiva que ele... pai, que você teve que fazer ali o elo com o grupo, não pegou bem e tudo mais. E aí vem, eu acho que né? A gota d'água. A gota d'água, que é a barração de Tiquinho. Porque o que eu falei, né, pra ele? Eu falei, nós não precisamos trazer nenhum peso nesse momento. É um jogo em casa, é um jogo importante pra nós, é um jogo que a gente precisava ganhar, na minha opinião, ali, na questão do adversário, né? Até pra questão do título. E aí, infelizmente, num primeiro momento, não dá certo, que o Goiás sai na frente, né? E gera ainda mais essa... O Alano parecia o Vinícius Júnior naquele primeiro tempo lá. Nossa Senhora. Indo pra torcedor contra também, cadê o Tiquinho em campo? E aí, no caso, depois ele teve que entrar, né? Aí... E aí acontece entra e fez o gol. É aquele que gol, né? Golaço. E até... Isso nós não sabíamos, né? Mas daqui a pouco... Um dos analistas dele fala, o que é esse negócio Tiquinho Day? Eu falei, eu acho que é uma preparação que a torcida tá fazendo para esse jogo. Isso ali perto do almoço, entendeu? E aí foi realmente um dia que a torcida, acho que tava preparando alguma coisa no estádio. Porque, se não me engano, depois da lesão, era a primeira vez que ele tava jogando no Newton Santos. Era alguma coisa nesse sentido. E com aquela questão, não, hoje ele vai jogar no estádio e vai voltar a fazer gol.
Entendeu? Era mais ou menos isso. E aí, infelizmente, Quebrou tudo. acabou acontecendo dele iniciar no banco.